Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português e também a redação. Bem, você viu que nós teremos o concurso para a Câmara Municipal de Betim? Quer saber um pouco mais a respeito? Fazer questões da banca, né, que vai fazer essa prova do concurso? Então, me acompanhe, por favor. Bem, o concurso será realizado pela banca Fundep. Nós temos aqui cargos para nível médio técnico e nível superior. São 21 vagas mais cadastro de reserva. A remuneração vai de 3.200 até 7.600. As inscrições de 20 de novembro a 20 de dezembro. E a prova vai acontecer no dia 28 de janeiro de 2024. Tá pertinho, hein? Começar a estudar logo. Então veja só, nós temos aqui o programa de língua portuguesa. Então está aqui o programa de nível superior e o programa de nível médio e técnico. Você vai observar que eu coloquei as cores mostrando o que está em um programa e o que está no outro, ou seja, o programa é o mesmo. Então veja só, nós temos a questão de texto cobrando a leitura, que é a compreensão, e a interpretação, que é a leitura daquilo que vem o quê? Que vem subentendido no texto, vem como pressuposto no texto, é a leitura das entrelinhas. Nós temos aqui dentro a tipologia textual, então eu pergunto, você sabe a diferença de um texto expositivo para argumentativo na prática? Olhar o texto e saber a diferença? Você sabe a diferença de um texto narrativo para um texto descritivo? Você sabe o que é um texto injuntivo? O texto injuntivo ou de injunção, esse eu explico para você agora. É o mesmo que o texto instrucional, é aquele que visa dar uma instrução. Então, por exemplo, quando você pega um manual, né, de redação, por exemplo, ali está dando instrução para você de como fazer uma redação. Então, esse texto, ele tem ali a injunção. Existem aqui os gêneros textuais. Então eu pergunto, você sabe a diferença de conto para crônica, de notícia para reportagem? Então precisamos conhecer isso daí. Veja que nós temos aqui, ainda falando desta questão de texto, de linguagem, nós temos a questão da semântica. Quando fala para gente de sinonímia, antonímia, polissemia, funções da linguagem, então a função metalinguística, emotiva, nós temos que conhecer isso muito bem. Quando a gente fala desses textos, pode ser que apareça uma charge, por exemplo. Então, ali não haverá apenas recursos verbais, mas recursos não verbais. Então, será um texto, na verdade, multissemiótico. Terá a parte verbal, a parte não verbal. Então, nós temos que aprender a ler as imagens também. Temos que falar aqui de denotação, que é o sentido literal daquela palavra, daquela expressão, e também a conotação, que é o sentido figurado. Tem aqui linguagens e sistemas de comunicação, argumentação, sempre muito cobrado. E a argumentação vai deixar muito clara para a gente também a opinião do autor e a informação, ou seja, o que é opinião e o que é uma informação de fato. E estratégias de argumentativas, por exemplo, um argumento de autoridade. Então você está lendo um texto, aí aparece lá, segundo fulano de tal, professor de tal lugar. Então isso daí é um argumento de autoridade, muito utilizado. Temos também a questão das figuras de linguagem. Você conhece a diferença de uma comparação para uma metáfora, por exemplo? Ela é muito simples, então você tem que saber isso, de bater o olho e notar a diferença. Quando a gente fala de texto, a gente sempre fala muito, tá aqui em cima, ó, de coerência e de coesão textuais. Então você vai observar, por exemplo, que lá nas classes de palavra, que no caso seria o estudo da morfologia, a gente trabalha as conjunções, as preposições, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos. Então nós temos aí a questão da coesão sendo feita na utilização de um termo desse, por exemplo.
Nós temos ainda dentro de morfologia, que não envolve apenas a identificação das 10 classes de palavras, mas todo o emprego dessas classes, né? E também, por exemplo, eu falo que o o e o lhe são pronomes pessoais oblíquos átonos, certo? Mas eu coloco esses pronomes em que situação da frase? Quando eu uso o e quando eu uso lhe? E a colocação pronominal? Esses pronomes ficam antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise ou ênclise. Temos aqui dentro também a questão da formação de palavras. Então, vem a questão da derivação, da composição. Você sabe a diferença de uma derivação prefixal e sufixal para a parasintética? E a composição por justaposição e a composição por aglutinação? Esses nomes ficaram lá para trás na sua vida? Pois é, está na hora de recordar para fazer essa prova. Veja que nós temos aqui, além das classes de palavras, os termos da oração, ou seja, além da morfologia, nós temos a sintaxe. Então, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e por aí vai. Você sabe a diferença de um objeto indireto para uma adjunta de nominal e um complemento nominal? Pois você não pode perder tempo nisso aí, não. Você tem que bater o olho e saber. Então, você tem que ter dicas precisas para poder fazer essa prova. Porque também temos a questão das orações. Você sabe fazer a diferença de uma oração subordinada substantiva para uma oração subordinada adjetiva, para uma oração subordinada adverbial? Pois é fácil. Temos dicas específicas para cada uma. E a partir da sintaxe, nós temos aqui o estudo da regência, da concordância, da pontuação. E quando falamos em regência, nós temos aqui também o estudo da crase. Então, você vai ver que o programa é extenso. Temos aqui a parte da ortografia e acentuação. Em ortografia, nós não temos apenas se a palavra escreve com G ou J, mas aquelas expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, uso do porquê, né? E a acentuação, bem como dentro da ortografia o emprego do hífen, nós temos aqui o novo acordo ortográfico. Ou seja, o programa é muito grande e você não tem só português para estudar, não é verdade? Então você vai ver aqui o seguinte: a banca colocou como referência para você estudar, veja, um texto, um livro sobre texto, um livro, no caso da Academia Brasileira de Letras, sobre o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, um dicionário, o manual de redação da Presidência da República, que é enorme, colocou aqui uma gramática, que é a do Segala, colocou aqui 2 livros, um que fala de argumentação e o outro que fala a respeito dos sentidos de um texto e mais um dicionário. Você acha que você pegar esses livros e ler será o suficiente para você fazer essa prova? Você acha que pegar uma apostila e ler será o suficiente para fazer essa prova? Pois com 40 anos de experiência eu digo para você que não é. Você tem que conhecer a banca e você tem que aprender a fazer exercícios da banca e saber priorizar o que essa banca pede. Então você vai observar o seguinte: o concurso, né, da Câmara Municipal de Betim, ele tem suas etapas. Então temos a prova objetiva, que temos aí o português, e ela terá o português para nível médio, médio técnico e superior, uma prova de redação, eu vou conversar daqui a pouco com você a respeito de redação, que terá caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível médio e técnico, uma prova discursiva também de caráter eliminatório e classificatório para nível superior, prova prática de caráter eliminatório para o cargo de intérprete de Libras e prova de título para os cargos de nível superior. Então, você vai observar que a parte do português tem um peso muito grande. Afinal de contas, a prova, né, objetiva, ela é eliminatória e também é classificatória. Pois é, como eu estudo para essa prova? Então, vamos lá. Exatamente pensando que você tem que focar na banca e que você precisa exercitar e precisa estudar aquilo que é
importantíssimo para o seu concurso, eu criei o meu curso de português em questões da Banca Fundeb. Eu vou resolver com você 130 questões da banca. Como assim? Eu passo para você uma primeira prova da banca, você vai resolver esta prova, você vai corrigir esta prova e vai anotar as suas dúvidas. Logo em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. E é bom que seja um vídeo porque você pode pausar, você pode voltar quantas vezes você quiser, não é? E ali eu vou explicar para você uma por uma das questões, desde o enunciado e mostrando para você os pontos principais ali dentro. Por exemplo, a primeira prova trouxe lá um texto. Então, eu vou explicar para você como ler esse texto de maneira eficiente e fazer marcas nesse texto para você não precisar ficar relendo o texto toda hora na prova. Logo em seguida, nós vamos para a primeira questão. Então, eu começo aqui no enunciado. Aparece aqui, por exemplo, falando de marcas de oralidade. Então, eu explico para você o que a banca quer dizer com marcas de oralidade. Em seguida, eu vou para as opções. Então, eu vou te explicar por que a resposta é A e não B, como todo mundo pensa. E vou explicar as outras letras também. Vamos imaginar que, passando para a questão número 2, seja a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal e objeto indireto. É isso que essa banca cobra nessa questão número 2. Então, eu explico isso daqui para você de uma maneira rápida, certeira e faço a questão para você. Você vai parar, anotar isso aqui no seu caderno e pronto, passamos para a questão número 3. Nós vamos fazer isso com 130 questões. Então, você terá a condição de compreender muito bem, né, como a banca cobra o português, além de revisar esses pontos que normalmente ficam esquecidos aí para gente. E detalhe, vamos imaginar que eu expliquei essa questão 2 e você ainda teve dúvida. Você vai mandar para mim a sua pergunta e eu vou responder diretamente para você. Bom, não é? É como se eu estivesse aí sentada do seu lado dando aula para você, certo? Bem, você vai ver daqui a pouco que eu vou conversar com você que eu também tenho o curso de redação e tenho a dobradinha, português e redação. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso com você. Veja o que eu selecionei aqui. Eu selecionei 2 questões da banca Fundeb para que você possa conhecê-la. Então, eu selecionei aqui 2 questões de 2023, essa questão aqui da Câmara Municipal de Contagem, banca Fundeb, que é a mesma que fará o seu concurso. Então, veja só, a questão diz assim: assinale a alternativa em que a oração em destaque não exerce a função sintática apresentada entre parênteses. Então, sempre destaque o que a banca quer, que não exerce, exceto, que está correto, que está incorreto, porque a banca muda muito isso. Ora pede correto, incorreto, e a gente pode acabar se confundindo. Então, você vai observar o seguinte: em todos os casos aqui que estão grifados, nós temos a presença de verbos. Então, tá aqui na letra A, o permitiram, na letra B eu tenho o ocorra, na letra C eu tenho contribuir e na letra D eu tenho trazer. Então, em todas elas nós temos orações. Então, o que você percebe na letra A, por exemplo? Essa letra A, ela está iniciando por um que. Você vai ver que esse que substitui esse termo anterior, que é um substantivo. Porque quando eu digo as condições que não permitiram o desenvolvimento pleno do saneamento básico no país continuam presentes. O que eu quero dizer com isso? Que as condições continuam presentes, as condições não permitiram o desenvolvimento pleno do saneamento básico do país. Então, em vez de eu escrever a palavra a expressão as condições de novo, eu uso esse pronome que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele substitui o termo anterior. Veja, inclusive, que eu poderia trocá-lo aqui por as quais. Eu poderia dizer
as condições as quais não permitiram. Se fosse uma palavra masculina, o qual, masculino e plural, os quais. Então, se é um pronome relativo, toda oração que se inicia por um pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. Então, só de você saber que aquilo ali é um pronome relativo, é porque essa oração grifada é uma oração subordinada adjetiva. E olha que legal, toda oração subordinada adjetiva tem a função sintática de adjunto adnominal. Moleza. Então, você já guardou isso daí. Começou por pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva, logo a função é de adjunto adnominal. Então, pode anotar isso aí de uma vez para você estudar. Agora, veja, por exemplo, na letra B. Também começa com o que, mas veja que o termo anterior é um verbo, né? Dessa forma do é preciso, de precisar. Então, isso daqui não é um pronome relativo. Mas você vai perceber que eu posso trocar essa oração aqui, ó, inteirinha, por isto. Eu posso dizer, em primeiro lugar, é preciso isto. Quando eu posso trocar a oração por isto, disto, com isto, por isto, é uma oração subordinada substantiva. É o que acontece, por exemplo, aqui na letra D, quando diz não há necessidade disto. Tá vendo? Então, aqui também eu tenho uma oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva, ela pode exercer uma função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto, né? Então, como que eu faço essa análise? Basta eu substituir. Então, na letra B, vai ficar assim, ó. Em primeiro lugar, é preciso isto. Ou seja, isto é preciso. Então, o isto aqui é o que é preciso. Isso faz papel de sujeito. Então, realmente, a oração funciona como um sujeito. Isso é o que a gente chama de oração subordinada substantiva subjetiva. É a que faz papel de sujeito. Agora, na letra D, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Não há necessidade disto. Você vai ver que esse disto aqui está se referindo à palavra necessidade. Necessidade não é um verbo, necessidade é um nome. Aquilo que não é verbo eu chamo de nome. Então quer dizer que isso está completando um nome. Se completa um nome, isso é um complemento nominal. Sabe aquela mania que as pessoas têm de fazer assim, ó, necessidade de quê? Aí fala que isso é objeto indireto. Claro que não. Objeto indireto se refere a verbo. Se estivesse necessitou disto, aí seria objeto indireto. Mas necessidade não é verbo. Então é claro que a resposta tem que ser sim. Mas por que a C? Você vai ver que ao dizer apresento possíveis soluções para contribuir com o debate, esse para contribuir é como se eu falasse a fim de contribuir com o debate. Então, no caso, esta oração aqui, ela realmente é o que a gente chama de oração subordinada adverbial. Começa aqui com aquela ideia da conjunção subordinativa. Nós vamos conversar sobre conjunção, temos um PDF de conjunção que eu oriento o estudo, tá? Mas, de qualquer maneira, você descobre que esse para quer dizer a fim de, com a finalidade de, e não consequência. Tá? Consequência é quando eu falo estudou tanto que passou em primeiro lugar. Isso daí é a consequência. Aqui não, aqui é finalidade. Então, a resposta é letra C. Só que eu oriento
tanto você estudar essa lista de conjunções que talvez você não precisasse nem de analisar A, B e D. Você já iria direto no valor desse para contribuir, notando que é a finalidade, e você perceberia que isso não é consequência, mas sim finalidade. Viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Imagine em 130, não é? Agora veja o seguinte, outra questão da Fundep 2023, também para a Câmara Municipal de Contagem. Assinale a alternativa em que o pronome relativo se apresenta de forma incorreta. Então vamos lá. Eu tenho aqui pronome relativo qual, pronome relativo cujo, tenho aqui o tantas vezes quanto e tenho aqui as normas com que o funcionário deve se comprometer. Tenho o quê? Nós também temos PDF de pronome e você vai observar o uso desses elementos. Então veja só, aqui na letra A foi colocada a preposição sobre antes do as quais, que é o pronome relativo. Será que isso está certo? Então basta você chegar aqui e fazer o seguinte, ó. São muitas as leis sobre as quais eles devem estudar. Quem deve estudar sobre alguma coisa. Então eu coloco sobre lá, tá certo? E a letra D está assim: as normas com que o funcionário deve se comprometer estão no Estatuto da Empresa. Quem deve se comprometer com. Então, também está correto. Certo? Viu que é uma pergunta simples que eu faço. Na letra B, aparece o pronome relativo cujo. Eu só uso cujo quando eu inverter os dois elementos que ele liga e eu puder usar a preposição de. Então, veja que eu falo assim, ó. Eficiência dos projetos. Então, o dos é a preposição de mais o artigo. Então, nesse caso, está correto o uso do cujo. Veja que sempre concorda com o termo posterior, cuja eficiência. Então, eu falo assim, árvore cujo tronco. Eu inverto, tronco da árvore, certo? Então, quando eu posso trocar pela preposição de, na forma de, da, do, das, dos, das, está correto o uso do cujo. Está sim, correto. Vai mais uma dica para você. Depois do pronome relativo cujo, cuja, cujo, cujas, eu jamais uso artigo. Então, se aqui estivesse escrito cuja há eficiência, estaria errado. Então, nunca digo cujo o, cuja a, cujos os e cuja as. Então, o erro aqui está realmente na letra C. Por que a letra C está errada? Porque aqui diz assim, ó, o projeto de lei será modificado tantas vezes quanto forem necessárias. Não, tantas vezes quantas forem necessárias. Tem que concordar com o elemento tantas. Então, aqui está errado. Quase ninguém acerta esta questão. Então, é uma dica rápida para gente saber. Usou a expressão tanto quanto, tem que haver uma concordância entre eles. Viu como você estuda de uma maneira rápida, direta e certeira? É assim. Agora, e sobre a prova de redação? A prova de redação, como eu disse, ela tem caráter classificatório e eliminatório. Vou trabalhar níveis médio e médio técnico, que tem a prova de redação. Não é a parte discursiva, porque a parte discursiva envolve conhecimento específico na área. Então, nesse caso, o que nós temos? Temos que produzir uma redação com no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. Tem que ser 15 linhas completas e até 30 linhas. Eu não posso ter 30 linhas e uma palavra, tá? Até 30. A prova terá um valor de 20 pontos e só será considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 12 pontos. Ah, Zezé, é fácil. Será? Veja só, o que a banca vai cobrar e como que ela vai descontar os pontos disso daí.
Então começa aqui, ó, modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então pontuação, ortografia, morfossintaxe, apresentação. Sabia que se você não respeitar as margens, se você não indicar os parágrafos corretamente, se a sua letra não estiver tão legível, você vai perder 0,25 por erro e vale o total de 4? Você sabia que se você tiver um erro de pontuação, um erro de concordância, um erro de ortografia, olha o novo acordo ortográfico aí dentro, tá? Então é muito fácil a gente perder isso aqui. Temos que entender onde nós erramos normalmente e corrigirmos a nossa falha até o dia da prova. A seleção vocabular, ela é muito importante, porque a gente tem hábito de colocar no nosso texto elementos da oralidade, da linguagem falada. E olha, meio ponto por erro, mais ainda do que o anterior. Também a questão de coesão e coerência. Como você une os seus parágrafos, tá? Como você une uma frase a outra? Também meio ponto por erro. Tá vendo como que é fácil a gente minar a nota, a gente enxugar essa nota lá embaixo? A compreensão da proposta. Então, é compreender o tema proposto e você produzir um texto argumentativo. Daí a necessidade de você conhecer muito bem a diferença de texto argumentativo para expositivo. Porque cada erro que você tiver aqui, ó, você perde 2,5 pontos. 2 errinhos que você tiver, você já zerou isso daqui. E a argumentação. Como é um texto argumentativo, é necessário que você tenha argumentos que expressem o seu ponto de vista, que defendam o seu ponto de vista. Então, temos que aprender a argumentar, porque aqui, ó, é a mesma coisa, 2,5 pontos, fácil de jogar essa nota fora. Viu por que é tão difícil conseguir um mínimo aí? A gente tem que ter o quê? Técnica, não é? Então, dúvidas começam a acontecer. Por exemplo, como é que eu faço para entender esse tema? Quando eu leio o tema, porque eu tenho que compreendê-lo para que eu não fuja a esse tema. E se houver um texto motivador, como é que eu utilizo esse texto? Como que eu faço para organizar as minhas ideias para que seja coerente? Porque a coerência ela é avaliada. Como eu faço a introdução do meu texto? Como eu faço a conclusão do meu texto? Como eu argumento de maneira convincente, já que cada erro que eu cometer, eu perco 2,5 pontos, tá? Como eu uno uma ideia a outra? E as palavras, será que eu estou escrevendo devidamente as palavras ou estou deixando a oralidade ali dentro? Margens, o que eu tenho que considerar de margens, parágrafos? O que eu costumo errar mais? É crase? É concordância? E a letra? Será que na hora que eu vou escrever o I e o J, eu lembro, por exemplo, que eles têm pingo? Ou será que eu faço bolinha? Ou será que o J eu não coloco nada? Tá? Então, isso tudo aqui a gente analisa na sua redação. Por isso que você me entrega a sua redação manuscrita, para eu poder observar, inclusive, a sua letra e passar as orientações necessárias. Certo? Bem, o meu curso de redação para o seu concurso da Câmara Municipal de Betim tem orientações e correções individualizadas feitas por mim. Não é monitor que vai corrigir a sua redação, sou eu, tá? 40 anos de experiência em concursos públicos. E isso de acordo com a sua banca. Eu tenho videoaulas explicando como introduzir, como fazer a argumentação, como fazer a conclusão, né? Falando a respeito dessa parte estética da sua redação. Tenho também PDFs, eu indico temas, passo um bom material para ampliação do seu repertório cultural, para que você tenha argumentos, e eu tenho aqui um pacote com
4 redações, 4 correções. Então, você primeiro assiste a todos os meus vídeos, lê o material que eu passei e desenvolve a primeira redação. Eu faço aqui a correção por escrito da sua redação, que você me entregou manuscrita, e também gravo um áudio para você fazendo explicações. Pronto, você recebeu a sua primeira redação. Observa tudo que eu expliquei, aí você vai fazer a sua segunda redação. Eu faço o mesmo processo, depois vamos para a terceira, depois vamos para a quarta redação. Sim, você consegue entender a técnica para fazer a redação para o concurso público, certo? Isso então que eu estou oferecendo para você, seja o curso de português em questões, 130 questões da banca Fundep, seja o curso de redação, né? Ou seja, a dobradinha português e redação, você pode ter certeza absoluta que você terá muita qualidade e por um preço muito humano, tá? O que é muito importante. Então, estou aí à disposição para poder ajudá-lo a passar nesse concurso da Câmara Municipal de Betim, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.